Hoje vamos falar de O Espantoso Homem-Aranha, número 33, o capítulo final. E neste vídeo vamos focar na arte do Steve Dixon nessa edição. Lembrando que nós já temos um vídeo aqui no canal falando da história dessa edição, que é uma verdadeira obra de arte do Cabeça de Teia. Um tempo atrás postei um vídeo falando sobre a história dessa edição, que acabou se tornando um marco na história do Cabeça de Teia. Mas nesse vídeo vamos focar no trabalho incrível do Steve Dixon nessa HQ. Não vou falar de todas a arte dele, pois todo mundo já conhece o trabalho, incrível que ele faz, principalmente dentro das revistas do Homem-Aranha. Então selecionei algumas cenas que para mim mostra como foi esse trabalho incrível, principalmente nessa edição, para tornar essa história uma verdadeira obra-prima das revistas em quadrinhos. Então, se você é fã do Cabeça de Teia ou do Steve Dixon, venha acompanhar comigo essas artes. Não tem como começar a falar da arte dessa revista sem falar da capa, aonde Steve Dixon caprichou, pois aqui só de ver a capa nós já conseguimos ver, a encrenca que o nosso querido amigão da vizinhança se meteu. Aqui temos, ele embaixo dos escombros e a água quase tapando ele, e além da água quase tapando ele já, ainda tem mais água caindo do teto em cima dele. Então conseguimos ver, todo o perigo que o personagem, tá envolvido ali. Afinal, tem um monte de peso nas costas dele, e além disso, ele ainda pode morrer afogado. Outra sacada genial do Steve Dixon, na minha opinião, é em relação ao frasco aonde está o soro que vai salvar a Tia May, pois toda vez que ele aparece, o Steve Dixon consegue dar importância maior para ele do que para o próprio Peter Parker. Afinal, é aquilo ali, que vai salvar a Tia May. Nas cenas onde o Homem-Aranha está embaixo ainda dos escombros, toda vez que é mostrado o Homem-Aranha olhando para o frasco onde está o soro, é mostrado o frasco em primeiro plano e o Homem-Aranha em segundo plano, e isso acaba deixando, o frasco com o soro maior do que o próprio Homem-Aranha, mostrando a importância daquele item. Outra cena que nos mostra isso é quando a água invade o local e o Cabeça de Teia é arrastado, e o Cabeça de Teia, bota as duas mãos para abraçar aquele frasco lá, com o soro. Lembrando que nessa cena o Homem-Aranha estava com uma mão segurando o frasco e a outra estava na perna dele, pois a perna dele estava machucado. Mas quando a água invade, e ele precisa escolher uma, ele não pensa duas vezes, bota as duas mãos no frasco para não perder, Isso acaba deixando a história mais interessante, e é um mérito do Steve Dixon. Outros quadros que também chama bastante atenção é os quadros onde a Tia May aparece, pois Steve Dixon desenha tão bem essas cenas que nos mostra, a fragilidade da velhinha, E lembrando que essa, é uma história diferente, já que a história é voltada para a Tia May. Afinal, o Homem-Aranha se meteu em toda aquela confusão para poder salvar a Tia May. Então, esses quadros, que mostra ela no hospital e mostra, bem a fragilidade dela, acaba sendo, muito importante o decorrer da história, E não tem como falar da arte dessa edição em específica sem falar dos quadros onde o Homem-Aranha é toneladas de peso apenas com a sua força. E aqui, nós conseguimos ver bem o Steve Dixon, conseguiu nos passar bem a evolução do Cabeça de Teia. Primeiro ali, aqueles quadros onde ele tá ali, peso, nos mostra, toda aquela angústia que o Homem-Aranha tá passando, o perigo que ele tá passando, ou morrer esmagado, ou morrer afogado.
E na hora, né, que ele tinha força para erguer todo aquele peso, também conseguimos ver uma evolução, né, do personagem ali. Não é simplesmente ele ir lá e erguer o peso, né? Não, teve uma evolução ali. O Steve Ditko consegue nos mostrar isso bem, né, detalhado. Primeiro, né, o Homem-Aranha tenta erguer tudo aquilo ali só com as costas, sendo um pouco até negligente. Afinal, ele não ia conseguir, né? Mas depois, né, quando ele começa a usar a cabeça, né, usar a inteligência, ele coloca as suas mãos, né, em posição de flexão. Afinal, suas mãos não estavam peso. Com esse movimento, ele ergue um pouco do peso o suficiente para ele ficar de joelho. E nessa, né, dele ficar de joelho, ele consegue mais força para erguer, ficando quase de pé. E aí, né, ele finalmente se livra daquele peso todo. E essa sacada, né, da evolução ali do pensamento do Homem-Aranha foi nos mostrado bem nessa arte, né, que é incrível. Tentei, né, nesse vídeo falar um pouco mais dos pontos principais que eu achei da arte nessa revista, né. Podia falar de toda a revista, mas tem muitos elementos ali que aparecem em outros, então eu resolvi focar mais nesse que são específicos dessa edição, né. Mas eu quero saber de você, né, você já leu essa revista? O que achou? Gostou da história e da arte? Me conta aqui nos comentários. Também não esqueça de curtir esse vídeo, pois assim você mostra pro YouTube que o nosso conteúdo é bom. E também se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo relacionado à cultura nerd. Até o próximo vídeo, pessoal.